Olá, memas da mala, eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje... Sabe aqueles filminhos sem vergonha que estão mais preocupados em surfar em modinhas passageiras do que propriamente contar uma boa história? Pois talvez seja o caso desse filme de hoje que tenta se fazer valer da lenda urbana da Momo, fazendo certas adaptações. Mas por que talvez? Porque Saudades, até Momo. a flor mais chechelenta e pisoteada pode ter alguma fragrância. O que exatamente eu quero dizer com isso? Vou falar agora, mas antes, simbora! Memes, tipos de carinhação? Memes, uns são bons e outros não? No carnaval, o meme do mal vira Rei Momo? Tudo isso e muito mais agora. Do nada, do nadão, uma cidade do Estados Unidos passa a ser assombrada pela lenda de um desafio das internet que leva os jovens a se machucarem-se a si mesmos e a seus parentes próximos. Mas, do ponto de vista dos jovens, o que está assombrando não é um desafio, mas sim uma criatura sobrenatural maquiavélica obstinada a passar o gume neles. E como vocês podem ver, essa é a quarta crítica maquiavélica obstinada, não é um desafio, mas sim uma criatura sobrenatural. Eu tô com um sentimento misto sobre. Porque, sim, é bizarro. Mas, ao mesmo tempo, parece um boneco. Mas, mesmo assim, CGI melhor que o da Marvel. Ô, caceta. Sobrenatural maquiavélica obstinada a passar o gume neles. E como vocês podem ver, essa é a quarta crítica seguida de terror aqui no canal. Por quê? Porque a gente tá em outubro. E outubro tem o quê? O Halloween. E o que é que a gente tem no Halloween? Sim, a nossa live especial. O grande Halloween prêmio é um dos tema horrores sensível pra mim. Premiar os melhores do ano no terror. Vão estar comigo de novo o Getro, o Nerd Rabugento e o Lucas Maia do Refúgio Cult. No dia 29 de outubro, sábado, aqui no Super 8 vai rolar essa live especial a partir das 20 horas. Então anota na sua agenda, se programa, porque a gente tem esse encontro marcado. Belezures? Joia, aviso dado, então vamos lá para análise. Você já deve ter ouvido por aí que o meme do mal, ou o filme da Momo, seria um horror, né? Horror no mau sentido, no caso. Bom, e se eu te disser que eu não achei tão horroroso assim? Mas calma, também não vou me empolgar, porque se eu disser que eu achei bom, aí eu vou estar exagerando também. Quero apenas dizer que esse filme tem ideias honestas que, se bem trabalhadas, poderiam render um bom filme. Algumas, inclusive, foram expostas com um certo brilhinho. Só é uma pena que a maior parte tenha sido contaminada por uma obviedade adolescente generalizada em forma e conteúdo. E assim, mesmo que o meme do mal consiga até levantar discussões valiosas, ele acumula muitos erros ao redor dessas discussões. Erros que, somados, comprometem, sim, e fazem a gente olhar com muito maus olhos para a equação final. O filme não perde tempo para apresentar a temática que vai ser a base de tudo. Qual é ela? A hiperconectividade dos dias de hoje. E assim mostra como a juventude que nasceu na era das telas não consegue desgrudar os olhos delas. Eu, que tive a infância antes da internet de escada, passo por esses problemas, imagine a gurizada de hoje. Então eu acho super legítimo o tema abordado, que puxa muito bem uma lenda urbana da internet para fomentar a disputa entre esse tal vício contra a tecnofobia. Mas já tem um filme assim, não tem? Mais antigo? É um filme isso? Eu acho que é. Que a galera, tipo assim, tá em chamada de vídeo, sei lá. E aí a entidade aparece atrás. É um trem assim, não sei porque eu não vi esse filme. Mas ou eu tô muito doida, ou eu tô muito doida. Sei lá. Que surge em oposição Essa por parte premissa dos pais dessa juventude. Até aí, maravilha. Mas logo fica muito evidente que paciência, sutileza e confiança na inteligência do público não parecem ser o forte desse diretor roteirista chamado John Ross, já que ele passa a retratar a temática base em todo lugar, a todo momento. Pois é, antes mesmo que os personagens sejam devidamente apresentados, o cineasta já tá lá escancarando que a juventude tá viciada em telas. A juventude tá viciada em telas. A juventude tá viciada em telas. Mano, calma. Aliás, antes da apresentação não. Antes, durante e depois. A galera
galera desse filme não fala em outra coisa. Na verdade, os personagens e as relações entre eles são desenvolvidos em função desse monotema. E essa obsessão do autor em ficar sempre batendo nessa mesma tecla faz com que todos os personagens descambem para artificialidade. Uns através da apatia, outros através do exagero. Mas todos, sem exceção, são meras peças falsas a serviço da... Ai, vocês viram ali o abajur com paninho em cima? Quando eu era mais nova e tinha abajur em casa, assim, eu gostava de botar paninho assim em cima, mas eu sempre achava que o paninho ia pegar fogo, então eu nunca deixava muito tempo. Das maquinações esquemáticas da narrativa, obcecada pelo tema que está retratando. Então, em vez de, por exemplo, se fazer valer de uma alegoria para retratar uma questão social, o meme do mal desenha uma caricatura da realidade e, no lugar de aproximar o público para suas reflexões, afasta, pois é difícil estabelecer vínculos ou se identificar com quem quer que seja. Todos parecem desinteressantes demais ou chiliquentos demais para que o público se veja representado. E mais, todos parecem aborrecidos demais para que alguém pareça ter razão. Resultado, o nível do engajamento do espectador tende a ser muito baixo. A gente assiste pouco se ferrando com quem quer que seja, principalmente quando a guria lá tá fazendo aqueles ASMR dela. Não, que raiva, agonia que dá. Então quando a gente não quer que eles se lasquem, a gente fica só esperando a próxima cena. O único ASMR bom é asiático comendo comidinhas asiáticas. Só. Satisfatório. Dá pra assistir, dormir. Sim. Cena pra ver como os mistérios propostos Tá chovendo? Não. Vão se resolver. Isso, por sinal, talvez acabe expressando alguma relevância para manter a gente junto de alguma forma. Pois, como um típico filme de maldição, não podia faltar o quê? A investigação. Só que a investigação daqui é oscilante, porque ela não pode fluir, já que o personagem que tá movendo ela tem sempre uma oposição empacando. Isso poderia até ser bom. Conflitos podem ser úteis para tumultuar uma trama de um jeito positivo, gerar obstáculos a serem contornados com sacadas inteligentes, mudar o curso da trama para destinos inesperados. Mas na prática, essas coisas aqui não acontecem, já que a trama fica girando naquele mesmo tema por repetidas e repetidas vezes. Aí os confrontos são chatos e ficam levando os personagens para as mesmas posições cabelo de num loop cuia. infinito. Rock Lee, e quando traz algumas revelações que poderiam até mover a trama, não são muitas, geram mais conflitos chatinhos e chegam basicamente para se encaixar no monotema do filme e reforçar a única coisa que o cineasta parece conseguir dizer. Só que eu preciso ser justo. Pelo menos as coisas se encaixam. A narrativa parece uma vitrola arranhada, mas pelo menos quando tenta fazer suas ligações, consegue com eficácia de um jeito que tudo conspire a favor de um mesmo fim. O diretor tá muito desesperado para falar sobre a coisa das telas, dos vícios, do coisa... Pelo menos tudo tá em comunhão. Ainda que no fim das contas ele deixe mensagens meio furadas e contestáveis no ar. Chega num ponto em que o filme praticamente quer dizer: não, pais, não se preocupem com seus filhos adolescentes, não. Confia que eles vão saber lidar com os problemas com tranquilidade. Se você se preocupar, vai piorar, hein? Ou seja, isso dá uma certa credibilidade perigosa a adolescentes rebeldes sem causa, né? Tudo isso que eu falei foi só em relação à dinâmica entre os personagens humanos. Eu ainda nem trouxe o vilão sobrenatural pro papo, gente. E é nesse setor em que a porca torce o rabo. Inicialmente porque a mitologia em torno da criatura é praticamente nula. Por que ele tem essa aparência? De onde ele veio? Para que ele ataca jovens? É só um surto coletivo materializado? Qual a dimensão do problema? É local, nacional? É mundial? Como está sendo a repercussão pública? Porque de repente um monte de adolescente aparece latanhado no hospital e parece que é algo que acontece todas as quintas. Ridiculamente o filme só se preocupa com uma família entendendo o problema e depois ainda finge que tá tudo bem e esquece que outras pessoas também estão penando com esse negócio. Tudo bem que o filme não precise responder tintim por tintim, até porque preservar um certo mistério pode beneficiar o terror em torno do monstro, mas nem a própria narrativa consegue explorar bem o contexto em torno
desse mistério e muito menos o terror parece ser lá grandes coisas. Na verdade, o terror é sim muito frágil e burocrático. Primeiro, a construção de atmosfera é muito negligenciada. Se o bicho tá atacando, aí tem aquele corre-corre, gritaria com trilha buzinando e papapô. Se ele não tá atacando, aí tudo fica muito tranquilo. Parece um bonecão de Olinda. Olha lá. E papapô. Se ele não tá atacando, aí tudo fica muito tranquilo, sem um indício de qualquer coisa ruim prestes a acontecer, ou ainda com a total ausência de alguma força sinistra que pareça estar à espreita. Segundo, a fotografia é muito pouco evocativa. E nisso eu tô sendo bem generoso, porque o meu impulso era dizer nada evocativa, já que falta inspiração ou capacidade para compor planos que provoquem os nervos ou a imaginação do espectador. Até porque, desde a primeira aparição, o diretor tá nem aí pra sugestão. Ele já mostra o bicho logo de cara e é isso aí. Muito confiante de que seu bichão feio é muito apavorante. Só que não é não. A criatura é constrangedora, é deplorável, é patética. Tanto na aparência quanto na mobilidade, é deplorável. Que feio. Parece... Como que chama aquele carinha lá do meu malvado favorito? É Gru? Parece o Gru da Deep Web. É Gru? É Gru? Gru. O diretor falou aqui no ponto pra mim que é Gru. Não é não. A criatura é constrangedora, parece o Gru da Deep Web, é patética. Tanto na aparência quanto na mobilidade e no modo de operar. Se era pra dar medo, tá mais fácil fazer rir, gente. Tá, vá lá, vendo um esboço do bicho, eu até acreditaria que a fuça dele poderia gerar um medinho. Mãe da mão. Essa carinha aqui é meio apavorante. Mas o corpo, aí não. Como que chama aquele... Ai, como é que é? Como é que é? Pera. Calma. Respira. Pera, eu vou lembrar. Lembrar não, tô pesquisando. Eu não lembro o nome dessa porra, pera. Cadê? Nossa, mas é que em português é muito feio. Não, mas não é esse aqui, não. É... Ah. É esse? É esse! Pode voltar. Não lembra um pouquinho? Esse bicho aí? Não lembra? Esse bicho feio aqui, o Gru da Deep Web, cadê? Habilidade e no modo de operar. Se era pra dar medo, tá mais fácil fazer rir, gente. Tá, vá lá. Ó, parece que o Jeff the Killer saiu no jantar romântico com a Momo. É essa daqui, ó, tá vendo? Então, a Momo... Parece que eles se deram match no Tinder. Aqui, ó. Se apaixonaram. Casaram. E o filho deles é esse bicho aqui. Não parece? Ah, é uma história de amor. Que lindo. Esboço ela do bicho, faz a fanfic dela. Que a fuça dele poderia gerar um medinho, né? Não parece não, gente. É apavorante. Mas o corpo, aí não. Aí não, gente. Pegar aquele papel, ver aquilo... Essa aqui é a ideia? Não. Volta pro design e me oferece outra coisa, porque isso aqui não dá, não. Dava muito pra notar que esse conceito não daria pra amedrontar ninguém, gente. Os braços compridos e duros, começando em ombros quadradões, sem pescoço, o tronco inchado em cima e murcho embaixo, e a postura arqueada, dão a ele um aspecto desconjuntado, não ameaçador. O bicho... Ah, mas sabe... Pega a fanfic comigo.
A cara dele é uma mistura Jeff the Killer com a Momo. Mas o corpo esguio, com brações, lembra o Slenderman. Então, a Momo pode ter traído o Jeff com o Slenderman. Então, o relacionamento deles acabou. E ela é mãe solo. Porque o Jeff ficou com a pulguinha atrás da orelha. Viu? É isso. Parece mais uma pinhata gigante, gente. É uma mistura esquisita entre a Momo, os olhos do Morbius, o sorriso do Ryuk do Death Note e o corpo do Gru do meu malvado favorito. E eu falei primeiro. Eu falei do Gru primeiro. Não. Eu falei primeiro. Está provado aqui. Eu falei primeiro. Eu falei que essa porra lembrava o Gru. E olha que eu falei duvidando do que eu tava falando. Eu pensei assim, gente, tô sendo ridícula falando um negócio desses, mas... Palmas pra mim. E bonecão de carnaval. Tá certo que as vítimas deles são crianças e adolescentes e esses seriam naturalmente mais vulneráveis. Mas a sensação que dá o tempo todo é que aquele monstro Mambembe poderia facilmente desmontar com uma bica bem dada. Mas, considerando o tom geral do projeto chuta os bagos dele, ele cai ali mesmo, anos, você sai correndo, pisando nele e mete o pé. Que se trata de um filme de terror para adolescente. E se por um lado a temática quer mesmo se comunicar com esse público, dando muita razão a uma garotada rebelde sem causa e praticamente vilanizando pais de forma caricatural, e essa galerinha que vai se familiarizar com isso talvez se impressione com as aparições do bichão aqui, por outro, a imagem dele não apavora muito os demais públicos. É só comparar, por exemplo, com os monstros de histórias assustadoras para contar no escuro, que isso escancara como essa mistura de Momo, Morbius, Ryuk e Gru não impõe respeito algum. Histórias Assustadoras é um filme de terror infanto-juvenil, mas tem uma atmosfera de terror bem construída e ainda conta com maquiagem e efeitos práticos primorosos. Enquanto aqui, quando os efeitos são realizados de forma prática, parece que o bicho é feito de papel machê. E quando parece haver interferência de computação gráfica, isso dá ao bicho uma imagem plástica, sem textura, com uma movimentação pra lá de capenga. De fato. Pensa, você tá ali vivendo sua vida. Aí você olha na janela, tem um bicho desses. Não tem como, você não fica com medo, você começa a rir. Você cai na gargalhada, porque... Amigo, isso aí não tá legal mesmo, não. Se essa realização vagabunda é fruta de um baixo valor de produção, vale lembrar que o Mostrengo já tava ridículo desde o papel. A única forma de contornar esse problema de imagem risível seria com uma direção que soubesse trabalhar com sugestões e construção de atmosfera tenebrosa. Mas, como eu já apontei, não é o caso. O diretor está muito erroneamente confiante e decidido a mostrar aquilo que ele deveria esconder. Então a gente tem um filme muito dependente de uma criatura que era para ser muito aterrorizante e ameaçadora, mas no fim das contas só é muito risível. E isso num filme de terror mina praticamente os esforços todos. Assim, o meme do mal é só imagina, você tá ali concentrado no filme ali. Você tá prestando atenção, você tá gostando, tá interessante. Tá um pouco, né, mas não tá ruim. Aí, beleza, você tá dentro daquela história. Aí, do nada, aparece esse bicho. É um filme de terror. O filme deixa de ser de terror neste momento. E você começa a rir, não tem como. Tá tudo errado no bichinho. Coitado, injustiçado. Só mais um filminho de terror aproveitando uma modinha recente. Conceitualmente, até tem boas ideias que o realizador, enquanto roteirista, consegue reunir a favor de um mesmo fim. Porém, é verdade, às vezes se você não tem ali, né, o dinheiro suficiente para poder fazer mesmo um bicho 3D ali que vai interagir com os personagens e a sua premissa é um filme de terror, você tá levando aquilo a sério, é mais legal deixar subentendido, né? É uma foto, acha um corpo, tem um boato, ele é um vulto, porque isso acaba que também te prende mais, assim, do que de cara você mostrar, né, o Gru da Deep Web.
Porém, como diretor, sua realização é fajuta ao apelar demais a obviedades técnicas, dramáticas e artísticas e ao dar espaço para muita filosofia de boteco ao tentar trabalhar suas alegorias. Sem falar que ainda tem um monstro que só estando muito chapado ou sendo muito novinho para experienciar qualquer sentimento que o terror costuma proporcionar. Medo, arrepio, tensão, tudo isso aqui vai ficar a dever mesmo. E essa é minha reação enquanto eu assisti essa jossa. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Mereço. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. Desculpa, gente. Foi a ideia que eu tive aqui agora pra finalizar esse vídeo e combinar com o filme. Podia aparecer o Rei Momo aqui, mas... Rei Momo. Né. 3h53 da manhã. Ele grava tarde os vídeos. É isso, né? Nada é tão ruim que não possa piorar.